O fim do mangá de Boruto está cada vez mais próximo. Kawaki já empunha a arma do primeiro capítulo, o futuro se revela, e as surpresas não param de surgir. Mas será que a história ainda tem salvação? Hoje, vamos entender por que esse novo capítulo de Boruto é um verdadeiro divisor de águas, ou um desastre anunciado. A cada novo capítulo, Boruto nos dá motivos para rir, se emocionar e muitas vezes questionar a sanidade dos roteiristas. Dessa vez não foi diferente. A história avança com cenas que misturam ação, revelações importantes e situações tão absurdas que parecem ter saído de um roteiro improvisado. Tudo começa com a expectativa em torno do fim do mangá. Kawaki aparece com a mesma arma que vimos lá no começo da história, naquela luta icônica entre ele e Boruto em cima da montanha dos Hokages. Esse simples detalhe já levanta uma questão. Será que estamos finalmente nos aproximando do desfecho dessa nova geração? Mas antes de mergulhar nesse embate final, é preciso observar como o capítulo se apresenta. A capa, como sempre, causa polêmica. Com uma arte questionável, parece mais uma fanart gerada por inteligência artificial do que uma peça oficial. E isso levanta um ponto interessante. Será que o descuido visual reflete o cuidado com a narrativa? Logo de cara, vemos que Boruto lhe dá instruções a Konohamaru, que as segue à risca, levando consigo Mitsuki e Sarada. O detalhe curioso e que arranca risos de muitos leitores é a maneira como a morte de Yodo é tratada. Mitsuki informa que ela morreu e Konohamaru simplesmente responde com um "sinto muito" e segue como se nada tivesse acontecido. É como se estivesse fechando o capítulo sem qualquer envolvimento emocional. O impacto dramático se perde e o público percebe que esse tipo de cena não carrega o peso que deveria. A localização onde tudo se desenrola também é um ponto de interrogação. Boruto parece ter dado a eles a localização da montanha mais genérica possível. Nada nela chama atenção. O roteiro deixa em aberto como exatamente esse lugar foi identificado, com coordenadas, um mapa, um comando estilo "veja aquela montanha e espere lá". O mistério permanece, mas é na batalha que o capítulo realmente tenta brilhar. E para ser justo, Boruto tem seus momentos. Apesar do vilão alienígena ser incrivelmente poderoso, com ataques que saem pelos olhos, literalmente, Boruto mostra uma estratégia eficaz. Usando sua katana, ele consegue surpreender o Jura e cortar sua perna com um golpe preciso. E isso é interessante, porque o verdadeiro triunfo vem da inteligência tática e não do poder bruto. É o tipo de desenvolvimento que muitos leitores esperavam ver com mais frequência. Criatividade no lugar de puro espetáculo. Mas, enquanto Boruto brilha por um instante, o vilão parece uma caricatura. Seus ataques exagerados e sua aparência lembram mais um vilão genérico de um RPG espacial do que uma ameaça real ao protagonista. Essa falta de profundidade torna a luta um pouco menos envolvente, mesmo com os esforços do herói. E se falamos em exagero, temos que mencionar o retorno de Koji, o personagem oráculo. Nesse capítulo, ele ativa uma espécie de visão do futuro, estilo Doutor Estranho, como se estivesse atualizando o sistema operacional. Sim, ele literalmente atualiza os futuros que visualiza, como se estivesse conectado ao Wi-Fi. A sequência beira o cômico, porque no fim seu papel prático é nenhum. Ele observa tudo à distância, não interfere, não avisa ninguém, não muda nada. Está ali, apenas vendo, sem se envolver. Esse é um exemplo claro de como algumas cenas acabam enchendo o capítulo sem agregar muito à trama. Diferente de outros oráculos da ficção, como o da saga Matrix, que guiavam os protagonistas, Koji parece estar ali apenas para dizer que está ali. E isso não ajuda em nada o desenvolvimento da história. E então, Kawaki entra em cena. E esse sim tem um impacto real. Ele surge com o karma ativado e visivelmente mais forte. Já não tem mais a limitação anterior, e isso muda completamente o jogo. Ele salva Boruto de ser derrotado e nos dá esperança de que talvez a história volte a ter aquele brilho de antes. Kawaki sempre foi um personagem interessante,
Desde o começo, teve conflitos internos, crescimento e uma personalidade complexa. Ver que ele está próximo de seu auge é animador. E mais do que isso, é um sinal de que a trama está se aproximando daquele ponto que vimos no início da série. A luta final entre Boruto e Kawaki. Mas a dúvida persiste. E Sarada e Himawari? Qual é o papel delas nesse cenário? Himawari até agora não demonstrou muito poder, a menos que algo completamente absurdo aconteça, parece que ela está deslocada nesse confronto. Sarada, por outro lado, tem poder e importância. A grande questão é, o que o roteiro vai fazer com elas? Será que teremos um conflito múltiplo? Algum tipo de traição? Talvez uma reviravolta inesperada? Ou será que mais uma vez serão deixadas de lado enquanto os protagonistas masculinos assumem o centro da história? Essas perguntas ainda estão no ar, mas uma coisa é certa: a história está em um ponto decisivo. Boruto está em seu melhor momento em muito tempo, mesmo que precise da ajuda de Kawaki. O vilão ainda é fraco como construção, mas a ação começa a fazer sentido. A arma de Kawaki indica que o clímax se aproxima, e isso pode ser um bom sinal. Neste capítulo de Boruto, vimos de tudo um pouco, um herói criativo enfrentando um inimigo estranho, personagens que continuam sendo subaproveitados, momentos que fazem rir de tão absurdos, e outros que até conseguem empolgar. Kawaki voltou com força, usando a arma que simboliza o início do fim. Boruto demonstrou inteligência em batalha, e Sarada segue como uma peça importante, mesmo que o roteiro ainda não saiba exatamente o que fazer com ela. Mas o que realmente fica é a sensação de que a história está, finalmente, avançando para algum lugar. Pode não ser perfeito, e está longe disso, mas há progresso. E para os fãs que acompanharam até aqui, isso já é alguma coisa. Agora, me diz aí, você acha que Boruto e Kawaki vão mesmo se enfrentar até o fim? Sarada vai ter o destaque que merece? Ou tudo isso vai acabar sendo mais um bait como tantos outros? Se você chegou até aqui, é porque realmente curte mergulhar nesses detalhes e refletir sobre o rumo da história. Então não esquece, curte o vídeo, isso me ajuda demais. Se inscreve no canal para não perder as próximas análises. O fim de Boruto está perto e a gente vai acompanhar cada passo juntos. E se quiser continuar nessa jornada, confere o vídeo aqui do lado. Tá imperdível. Muito obrigado por assistir até o final. A gente se vê no próximo vídeo. E até lá, que a atualização dos futuros não te pegue desprevenido. Valeu demais!